Bom dia, pessoal. É um prazer receber vocês aqui no segundo evento realizado pela ABA neste ano, o ABA Cannes Insights 2023 by GoEd, que tem a curadoria da ABA e do nosso parceiraço José Saad, da GoEd Media. Esta foi uma edição muito especial. O Cannes Lions completou 70 anos, buscando refletir melhor uma indústria em constante transformação e preencher lacunas históricas nos campos da diversidade, representatividade e pluralidade racial. Ao longo de 7 décadas, o festival se firmou como uma espécie de barra de referência criativa para trabalhos de marcas, governos e organizações sem fins lucrativos. Criado para premiar filmes publicitários, o evento engloba hoje 30 diferentes categorias, nas quais distribui leões, uma série de iniciativas voltadas para a educação do mercado, além de um ecossistema poderoso de networking que se materializa e se encontra na 3ª semana de junho, na Riviera Francesa. O evento ainda é uma oportunidade para poucos. O investimento necessário para participar desse festival é muito alto, o que restringe o público aos perfis de liderança das maiores agências, consultorias, marcas, publishers, marketechs, edtechs e bidtechs. Por isso, esse nosso evento se faz tão importante para que nós possamos dividir com vocês tendências, insights e takeaways deste fórum criativo. No primeiro painel, nós teremos uma breve apresentação dos grandes temas do ano e análise de alguns dos principais projetos premiados em apresentação feita pelo Head de Insights da GoEd, José Saad Neto, nosso parceiro que já acumula mais de 15 anos de experiência com curadorias em festivais ao redor de todo o mundo. Depois, nós teremos um painel com jurados brasileiros que participaram do festival, contando para a gente um pouco desses bastidores e dos critérios para conceder leões. E como estamos no Fórum dos Anunciantes, o terceiro painel falará sobre efetividade e a relação entre leões e resultados de negócios. E, ao final, o Marcelo Trípoli vai dividir também conosco alguns takeaways dos palcos do evento. Eu quero agradecer ao nosso amigo e parceiro, José Saad, Head de Insights da GoEd Media, que nos apoiou com a curadoria deste evento. Hora de dar um muito obrigado, muito sincero, aos nossos parceiros estratégicos, parceiros de mídia e parceiros apoiadores da Agenda ABA 2023. São eles, parceiros estratégicos, o Bradesco, Diageo, FSB Comunicação, Google, TBWA, Cantar Bop Media, Meta, Pluto TV, Record TV, Samsung Ads, UOL, W Macan. E os parceiros de mídia, Alfa FM, Amigos do Mercado, Big Drops, Exame, grandes nomes da propaganda, o Grupo Metrópolis, Kiss FM, Meio e Mensagem, Nova Brasil, Plurale, Propmark, Record News e Top FM. E aos nossos parceiros apoiadores, Amelie, Chroma, Cross On, GoEd Media, Social Data, The Group e Zimes. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas pelo chat. Nós agradecemos aos painelistas e moderadores que aceitaram o nosso convite para estarem aqui hoje compartilhando seu tempo, as suas experiências e o seu conhecimento. Muito obrigado a todos. Por favor, cumpram seus tempos de apresentação combinados com a gente, porque com isso nós conseguiremos entregar o evento e cumprir o nosso cronograma. Este evento vai até 11 horas da manhã. Pontualidade é um valor da ABA. Espero que vocês aproveitem muito essas próximas 2 horas.
E convido agora, neste momento, o nosso co-curador, parceiro, amigo, para comentar sobre os principais movimentos e projetos premiados. José Saad Neto, da Go Ed Media. Por favor, é com você, meu amigo. Oi, Sandra, bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no Abacan Insights 2023. Meu nome é Saad, eu lidero a área de Insights da GoEd, que é uma rede e consultoria global na área de comunicação, inovação, mídia e marketing. Ao longo do ano, nós temos um cronograma de eventos e calendários em torno dos principais eventos de inovação, criatividade e mídia do mundo, dos quais a nossa equipe, a partir de uma metodologia proprietária, extrai insights que possam inspirar aí as marcas, agências e publishers a endereçar seus projetos com mais efetividade. A curadoria que eu divido hoje com vocês é uma curadoria bastante especial, porque ela reflete aí... Opa, deixa eu só compartilhar minha tela. Vamos lá. A curadoria que eu divido, então, com vocês é uma curadoria bastante especial, porque ela... Só um minutinho, pessoal, está dando um probleminha aqui na... Aí. Ela foi uma curadoria realizada nessa que foi a edição de 70 anos do Cannes Lions, do Festival Internacional de Criatividade. Para realizar essa curadoria, a gente conta com a parceria do UOL, que oferece com exclusividade para o mercado esse trabalho que a GoEd realiza, assim como acontece no South by Southwest. É o nosso parceiro que viabiliza e entregar todo esse conteúdo para o mercado. Essa curadoria ela foi realizada a partir da aplicação da metodologia proprietária da GoEd, que inclui a curadoria humana, ou seja, uma equipe presente no festival, entrevistas qualitativas realizadas com presidentes das 30 categorias do júri e análises tanto de discursos de palestras quanto dos projetos premiados, para que a gente possa identificar as macro-tendências. Criado há 70 anos para premiar filmes publicitários, o Cannes Lions hoje celebra projetos em 30 diferentes categorias, o que reflete um pouco da complexidade que se tornou a agenda e o ecossistema da publicidade. No entanto, o festival vai além da premiação. Ele engloba também programas de educação, formação, diversas áreas de relacionamento e negócios, e mais recentemente, sob pressão, é verdade, o festival começou a endereçar de forma mais efetiva projetos na área de diversidade, inclusão e representatividade, procurando preencher lacunas históricas aí nesse campo. Alguns números gerais e dados gerais da edição desse ano. O festival recebeu mais de 26 mil projetos de 85 diferentes países. A barra criativa é alta. Apenas 876 leões foram concedidos esse ano. O Brasil inscreveu um pouco mais de 2 mil projetos e saiu do festival com 92 leões, 6% a mais do que o ano passado. Alguns dados interessantes: a Apple foi a marca criativa do ano pela quantidade de trabalhos significativos que teve premiado. Pelo segundo ano consecutivo, a BlackBerry foi escolhida aí o anunciante criativo do ano pela consistência em investimento em mídia e consistência em investimento em comunicação. Spike Lee, Creative Maker do ano, um prêmio inédito concedido pelo festival. E as agências brasileiras mais premiadas, não em número de leões, mas no peso, porque Grand Prix, Leão de Ouro, Leão de Prata e Bronze têm pesos diferentes, foram a IQQA, a África, a VML A&R e a Almap BBDO. Apresentado esse contexto inicial, a gente chega aqui no macrotema do ano, mapeado pela GoEd a partir das análises, das palestras, dos discursos, dos palcos, mas principalmente das análises dos projetos premiados nas 30 categorias. E como aconteceu em todos os outros festivais de inovação e criatividade do ano, o macrotema que aparece com protagonismo é a inteligência artificial. Só que aqui em Cannes, uma discussão um pouco mais madura, eu diria, porque as lentes foram ampliadas para além da discussão sobre substituição do emprego ou de que forma ela muda a natureza do emprego. Cannes se concentrou em discutir de que forma a inteligência artificial potencializa e exponencializa a criatividade humana, viabilizando a criação e a execução de projetos que só ganham vida por conta da inteligência artificial. Não o uso pontual ou como uma brincadeirinha do ChatGPT. Projetos como esses sequer passaram para o shortlist de Cannes. Cannes celebrou o uso estratégico da tecnologia, amplificando a capacidade humana para escalar projetos e trazer resultados para as marcas que endereçam esses projetos.
Para a gente ilustrar e aterrissar de que forma esse uso estratégico acontece, eu vou dividir com vocês o Grand Prix da categoria Creative Commerce desse ano. Criado pela Hunger Station, um aplicativo de mensagens de pedido de delivery, trata-se de um projeto robusto de comércio eletrônico, que se pauta pelo uso biométrico de tecnologias para identificar os nossos desejos e vontades, e a partir do uso da inteligência artificial, oferecer as melhores opções para consumo. Esse é um projeto que aponta para o futuro do e-commerce e do comércio por meio de tecnologias biométricas e o uso estratégico da inteligência artificial. They say the eyes eat before the mouth can taste, telling the brain deliciousness is on its way. But why do we burn our head out with countless hours of mind-numbing scrolling as it goes through menu after menu every day? 132 hours a year, to be precise. Psychologists call it choice overload, a state when the brain is faced with an overwhelming number of options and struggles to make a decision, often ending up making the wrong call. Hunger Station, the leading food delivery app and spicy innovator, wanted to ease this pressure and help people make the right choice in a smarter way to order, using the power of the subconscious mind. The first ever online food delivery order plays by your subconscious mind, because it's way more powerful and can process things 500,000 times faster than the conscious mind. We decided to let it do the ordering. A feature on the Hunger Station app recognizes you've been hopelessly scrolling and launches the intuitive tool. A number of mouth-watering cuisines are displayed as the camera meticulously tracks the eye's interest using advanced algorithms and the front-facing camera. A smart AI uses proprietary food topic modeling to narrow down the options and presents a data report of what the eye concentrated on the most, or what the subconscious mind is craving, giving the user a list of relevant restaurants to order from. This innovative and intelligent feature caught the eyes of the media. We even mirrored the experience on social media, giving every Saudi the opportunity to harness the power of their subconscious. And soon, subconscious ordering became a thing, leaving us with a banquet of new data for more accurate and personal targeting in the future. By helping Saudis awaken their subconscious mind to ordering the food they love, we gained a cozy corner in their conscious mind for years to come. O Hunger Station é um aplicativo que atua na Arábia Saudita, e esse projeto foi o Grand Prix de Creative Commerce, como eu expliquei. A jurada, na categoria jurada brasileira, a Fê, da Meta, vai estar aqui no primeiro painel e vai comentar um pouco também dos bastidores para a concessão desse leão. O macrotema do ano foi inteligência artificial e de que forma ela impulsiona, então, a criatividade. A partir desse macrotema, vou apresentar para vocês agora as macrotendências. Como que a gente identifica essas macrotendências? A partir do cruzamento de pontos comuns entre os projetos celebrados, para identificar quais são os movimentos mais comuns que emergem da edição desse ano do Cannes Lions. E eu começo com a primeira macrotendência, que tem muita relação com o que a gente vem discutindo há pelo menos 10 anos. A importância das marcas endereçarem causas, mas a importância dessas causas serem genuínas, autênticas, na medida em que elas se conectam com vendas e com o modelo de negócio das marcas para promover não só engajamento, mas também conversão. O ponto de evolução dessa narrativa esse ano vem da macrotendência Business Inclusion, com marcas que endereçam causas, venda, buscando engajamento e conversão, mas olhando para grupos historicamente marginalizados e ampliando seus modelos de negócio para incluir esses grupos. Dessa forma, as marcas não só endereçam uma causa que tem relação com o que elas vendem, como ampliam as possibilidades de receita. Foram muitos projetos premiados e celebrados nesse contexto, nesse ano, na edição do Cannes Lions. E para ilustrar essa macrotendência, eu vou dividir com vocês o projeto que mais conquistou leões esse ano, em número de leões, que foi o Adlan, da Microsoft, criado pela Macan Nova York. O insight aqui partiu de uma comunidade, uma língua africana, falada por 40 milhões de pessoas, mas ameaçada de extinção, porque essa língua até então não possuía um alfabeto formal, e principalmente não possuía um alfabeto incorporado às plataformas digitais que se usa para comunicação hoje.
A Microsoft não só decodificou esse alfabeto da comunidade Fulani, como incorporou ele ao Microsoft 365, o programa que pode ser acessado por mais de 1 bilhão de computadores. Dessa forma, a marca aterriza o Business Inclusion, uma vez que o alfabeto passou a ser utilizado no sistema de educação, foi oficializado como língua oficial dessa comunidade e também a partir de 1 bilhão de computadores. O Business Inclusion se materializa nesse que foi o Grand Prix de Design, celebrado em outras tantas categorias esse ano. Fulani people of West Africa are the world's largest nomadic group. Pilar, their native tongue, had always been a spoken language, but didn't have an alphabet. Forced to use the alphabets of their colonizers, illiteracy grew, while their language and traditions began to vanish. Two young brothers, Ibrahima and Abdullah Berry, refused to accept it, and letter by letter created an alphabet for their people, but it only existed in a handwritten form, making it useless in the digital world. We would close our eyes and draw shapes based on the sounds of our language. Working in partnership with the Berry brothers, Microsoft encoded the alphabet. Being able to use your language on a computer is so fundamental. If you don't have that, you're just shut off from the world that we function in. The community feedback revealed that major revisions were needed in order to make the alphabet easier to read and write. It takes hundreds of years for letter forms to take their final forms, but Microsoft is helping us speed that process. Working with typeface experts, we revised the letter forms of the alphabet, creating a new and optimized version. The alphabet's new design was inspired by Fulani visual culture, making it easier for the community to embrace it. The inspiration for these forms was found in the patterns in traditional Fulani textiles. We launched with the community on Microsoft 365 and are bringing it to over 1 billion computers worldwide. With this new access, the community started using it everywhere. The first Adlam dictionary was created, and in a historical decision, the Mali government is recognizing Adlam as an official alphabet of the nation. Disposer de propre écriture pour écrire nos langues est un pas déjà dans la décolonisation effective de notre continent. Le gouvernement malien nous accompagne. Incrível, né? Ele foi o Grand Prix de Creative Strategy, não de design, como eu comentei. E muitos projetos, nesse contexto do Business Inclusion, foram celebrados esse ano. A segunda macro tendência é uma das mais interessantes, porque ela parte da conexão das marcas com insights vindos de hábitos e paixões locais e contextos de crenças e consumo de comunidades específicas, buscando estabelecer entre marcas e pessoas relações mais significativas e emocionais. Dessa forma, uma macro tendência que emerge muito forte esse ano é a conexão cultural que as marcas estabelecem ao apostar nesses hábitos e nessas paixões para criar seus projetos. O Grand Prix de Mobile desse ano é um exemplo de conexão cultural, criado por um aplicativo de delivery argentino chamado Pedidos Ya. A marca faz um growth hacking incrível da Copa do Mundo, sem que fosse uma patrocinadora ou uma marca que embarcou na última Copa do Mundo vencida pela Argentina, para fazer uma conexão cultural com o momento em que a taça deixa o Catar e segue para Buenos Aires. Esse projeto mostra não só a capacidade da marca hackear um processo, mas uma conexão criada a partir do mobile, que é uma extensão do nosso corpo. Suddenly, I get a notification from Pedidos Ya. What the hell? I didn't order anything. I'm broke. What the fuck? I got scammed. I didn't order anything, pieces of shit. Why did Pedidos Ya, the #1 delivery app in Argentina, send a fake push notification to all its users? Argentinians waited for the cup for 36 years. And finally, the national team delivered. The country was complete madness, but something was missing: the World Cup trophy. Waiting for the trophy.
At full speed, we cross-checked the flight number with public data from an aerospace traffic app and linked it to our delivery app. So right as the airplane wheels lifted off Qatar's soil, 6 million Pedido Shah users took the bait. To everyone's surprise, the classic delivery map, instead of a cheeseburger, showed the World Cup's journey home, so every Argentinian could follow it in real time. Clap, clap, clap. Give us the clap. I think I know you did okay. Therefore, a simple push notification achieved something incredible, making Pedido Shah have 32% more mentions than Messi. On the day the whole country was thinking of Messi and Argentina becoming champions, the Pedido Shah hashtag reached the top of the trending chart organically, turning it into the most viral brand action of the World Cup. We reached more than half the country, and all of that with an investment of $0. Incrível esse projeto, né? E se vocês quiserem assistir mais projetos como esses, procurem pelos projetos premiados esse ano em conexão cultural. Eles são muito interessantes. A terceira macro tendência que eu trago para vocês, ela parte de um ponto mais comum, da recorrência mais comum de marcas que enxergam um problema ou um desafio como uma oportunidade de amplificar seu modelo de negócio. E dessa forma, conquistar relevância em comunidades específicas, nichos específicos ou mercados mais segmentados. Essa é uma macro tendência bastante comum esse ano, essa relevância conquistada pela marca, mas não pelo fato de só buscar a relevância de determinada audiência, mas também de beneficiar seu modelo de negócios. Um projeto que ajuda a gente a aterrissar isso tem sido premiado em Cannes há 3 anos, e pela sua consistência, robustez e capacidade de ser amplificado a cada ano, foi celebrado esse ano em algumas categorias, entre elas Creative Strategy. O Renault Plug-in é uma espécie de Airbnb de carregadores elétricos no momento em que a empresa aumenta a sua frota de carros elétricos e o carregamento é um empecilho, aí, um desafio para ampliar as vendas desse modal. Renault, the leader in electric vehicles in France, is facing a business problem. There are already 1 million electric cars on the streets of France, but only 80,000 public charging stations, and very few located in rural areas. It's a real barrier to the electric transition. At a time where the world is facing huge ecological problems, The European Parliament has given the green light to a plan to ban the sale of new petrol and diesel cars from 2035. Le problème des voitures électriques, c'est bien évidemment l'accès à la charge. Il n'y a pas assez de bornes. Mais le problème, il n'y a pas de borne. Les infrastructures suivent pas. Renault presents Plug-in, the Airbnb for Plug. Plug-in, c'est une application de mise en relation des conducteurs de voitures électriques avec les propriétaires de recharge. A solution so people can charge here, here, or here. Because people like Mathieu, Nadège, or Gilbert have their own home charger, and there are 680,000 more in France. With Plug-in, drivers can plan their trip, find available home chargers, book them in advance, and charge at a reasonable price. While charger owners can turn their electricity into money with a secure transaction system on the app. And this is everywhere in France, even in remote places like this. This is how we transform a business problem into a new business model. With Plug-in, we created the fastest growing recharging network for all brands and soon for all countries, proving that electric cars can go everywhere while confirming Renault as the leader of the electric transition. C'est Renault qui lance ça, ça s'appelle Plug-in. Plug-in qui est gratuite, une application créée par Renault. So now when people ask where the nearest charging station is, the answer is everywhere. Esse projeto, ele leva a gente para um fio condutor muito forte e potente em Cannes esse ano, que é marcas construindo um futuro regenerativo.
a partir da consciência dos diversos desafios, problemas que enfrentamos hoje em campos sociais, políticos, ambientais, e a partir dessa consciência, projetos que procuram construir futuros possíveis que se regeneram. O projeto da Renault vai nessa linha. E quem endereçou muito, de forma muito sensata, esse caminho foi Spike Lee, reconhecido como o Creative Maker do ano, um prêmio que Cannes concedeu pela primeira vez pela contribuição desse cineasta, produtor e diretor. O Spike Lee no palco, ele muito sensato, disse que a publicidade não pode mudar o mundo, como muitas marcas e agências dizem, porque ela precisa fazer dinheiro. É para isso que a publicidade existe. Mas pode inspirar mudanças a partir dos projetos que cria e das histórias que conta. Nesse caminho da construção de futuros regenerativos, o Grand Prix de Titânio, o prêmio máximo concedido por Cannes no ano, né, é uma ideia que sinaliza, segundo o festival, o futuro da indústria, para como a indústria caminha, foi para o governo de Tuvalu, uma ilha que vai desaparecer por conta do aquecimento global e o efeito que isso tem nas águas dos oceanos. Com isso, o governo de Tuvalu criou, então, a primeira nação digital do mundo, mostrando que essa experiência de levar o governo para um ambiente metaversico pode ir além do uso da tecnologia como entretenimento e passa a ser uma solução para diversos desafios de negócio. To most people, the metaverse promises a chance to escape from the real world. But for one country, it's the last chance for survival. In a matter of decades, Tuvalu, a low-lying Pacific nation, will disappear due to rising sea levels. In addition to the displacement that comes from loss of physical land, the people of Tuvalu face another threat, the loss of their rights as a nation. International law currently dictates that without a defined physical territory, a country cannot exist. Tuvalu's maritime borders, international voting rights, and place on the world stage will all be lost. Working with the Tuvaluan government, we launched a radical plan for survival. Tuvalu will become the first digital nation. We announced the plan to the world at COP27, where Minister Simon Kovey delivered a speech from the first part of the digital nation. Piece by piece, we'll preserve our country, provide solace to our people, and remind our children and our grandchildren what our home once was. The launch reached 2.1 billion people, and the resulting conversation put pressure on world leaders to act. So far, 9 countries have recognized Tuvalu's digital sovereignty, putting them on the path to remaining a functioning state. A landmark loss and damage fund was also announced for climate-affected countries, but it won't be enough to save the real Tuvalu. As sea levels continue to rise, Tuvalu will migrate to the metaverse. Cultural stories, ancestral records, flora, fauna, administration, and government services will all be transferred to the cloud. Tuvalu is the first to face this climate, but without meaningful climate action, it won't just be Tuvalu that has to ask, what happens to a country without land? Ao reconhecer esse projeto com o Grand Prix de Titânio, considerada a grande ideia do ano, Cannes sinaliza para a indústria um insight regenerativo de que o metaverso não é apenas uma tecnologia e nem uma experiência. Ele é também uma nova camada de resistência para governos, negócios, pessoas, que passa, a partir dessa sinalização criativa, a poder ser usado dessa forma também. Um outro projeto que sinaliza essa construção de futuro regenerativo foi o Grand Prix da categoria B2B, criado pela Almap aqui no Brasil, para a Bolsa de Valores do Brasil e Pacto das Nações Unidas. Trata-se de um projeto criativo que transforma o planeta Terra numa ação negociada em bolsa e que oscila de acordo com as notícias sobre meio ambiente, aquecimento global e por aí vai. É um projeto bastante significativo que tem camada B2B, com influência, uma capacidade de influenciar decisões num ambiente bastante poderoso, que é o capitalista. The world's most urgent IPO.
We are a truly global company. E a B3, a Bolsa de Valores brasileira, lançaram hoje o Planeta Terra no mercado de capitais, que aconteceu em um evento na sede da Bolsa, Pacto Global. Pacto Global, a iniciativa do Pacto Global da ONU. Our stock may go up or down depending on what's happening to the planet. Thank you. It's all about this. Ao celebrar um projeto como esse, que se escala agora para outras bolsas e outros mercados, Kanye sinaliza um insight de construção regenerativa de futuro, que é: a emergência climática não é apenas uma pauta ESG, é a mais urgente agenda de sustentabilidade do próprio capitalismo, e por isso ela se torna tão protagonista e um projeto como esse tão importante. Para encerrar aqui a minha etapa da apresentação, eu trago um último projeto para a gente analisar nessa caminha, nesse fio condutor da construção de futuros regenerativos, que é o Turn Your Back, criado pela Ogilvy, London e Madrid para Dove. Aqui, uma tendência que a gente vê emergir forte esse ano também, que é a social inversion. De que forma as marcas não apenas pegam carona em conversas emergentes nas redes sociais, mas usam o seu poder e a sua potência para reverter narrativas que são negativas ou consideradas negativas. E aqui é um exemplo potente de um projeto como esse, que inverte uma narrativa negativa e se conecta muito ao modelo de negócio, ao posicionamento de comunicação dessa marca, que é a Dove. This is not what I look like right now. This filter should be illegal. It will be. Beauty trend going viral on TikTok. What's the filter called again? Bold glamour. Bold glamour. Bold glamour. Bold glamour. There's practically no way to tell that I've got a filter on. I can move about. Unlike traditional beauty filters, every pixel on your face is regenerated. A beautification filter can cause psychological distress. And I worry about how this impacts young girls' confidence. It's trying to turn our backs against the you'll notice it's a good one from the session to turn your back and see that you have a sliding second. Kids out here that's watching this. The hashtag turn your back is all over TikTok right now. I'm turning my back to digital distortion. Turn your back. Turn our back. I'm gonna go one better than turning my back on this. I think these filters are here to hurt us, and I think it's time we turn our back on them. I don't like it either. You know why? Because it doesn't look like you. There we go.
Um projeto que está muito conectado à estratégia de negócios da própria Adobe. E o fio condutor aqui de todos os projetos que eu dividi com vocês, eles são projetos que têm uma estratégia de negócios baseada na criatividade. Cannes celebra a criatividade como esse grande motor da potência, da transformação de negócios e das conexões com as pessoas. E esse ano, o foco da criatividade com foco em resultados, né, o olhar que o festival lançou para essa linha foi muito forte, muito potente. De forma muito rápida, um wrap-up de tudo que a gente viu, e obviamente essa foi uma apresentação muito pocket do festival, a gente tem uma apresentação mais completa. Cannes esse ano olhou muito e mapeou muito os negócios inclusivos, modelos de negócios que se ampliam para refletir uma sociedade que, por natureza, é plural. Negócios propositivos, que vão além do ativismo, do brand activism, e passam a partir da atuação do seu modelo, dos seus serviços e dos seus produtos, a manter e conquistar mais relevância de marca pelas proposições e ações que criam. E olhou também para a efetividade dos negócios. Nesse ano, com uma transversalidade muito grande da inteligência artificial, automatizando o processo, escalando projetos e segmentando audiências para atingir esse resultado. Esses 3 pilares levam a gente para um takeaway muito forte desse ano, que é a criatividade com foco na sustentabilidade. Consistência de investimento em criatividade, consistência em investimento em mídia, para que as marcas consigam ter sustentabilidade de médio e longo prazo na relação com as pessoas. Todo esse conteúdo e muito mais, na verdade, está disponível no White Paper Cannes Insights 2023, que foi criado pela GoEd, em parceria com o UOL, com oferecimento exclusivo do UOL. É um material bastante amplo que traz insights dos palcos, das palestras, insights mapeados com jurados e presidentes de júris em cada uma das 30 categorias do festival e fica à disposição para vocês acessarem. Com isso, eu encerro essa minha etapa da apresentação, agradeço o tempo de vocês até aqui e já vou convidar o primeiro painel, que seria o segundo, na verdade, aqui para a gente seguir com o evento, que é por dentro do júri, os bastidores para conceder leões, ou seja, o que acontece na sala do júri, onde só estão os jurados, com os critérios ali para concessão de leões, que vai contar com a participação da Fê Guimarães, da Meta, que foi jurada em Creative Commerce, a Elo Santana, da Ampro, que foi jurada em Brand Experience, o Sleiman Codor, da VML A&A, que foi jurado em Entertainment Lions for Sport. E para mediar e moderar essa conversa, eu convido o Renato Pesotti, colunista de mídia e marketing do UOL. Pesotti, com você. Valeu, Saad. Obrigado. Até apareci antes do pessoal. Obrigado, Saad. Obrigado, Abba, pelo convite. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as percepções de cada um em seu júri e também a ideia é destacar alguns critérios que foram determinantes para a escolha dos premiados. Como o Saad comentou, a gente teve quase 27 mil inscrições no festival desse ano e 2.000 brasileiras, ou seja, ainda, apesar de muita gente falar que a gente ganha muito leão, é muito difícil ganhar um leão e as marcas merecem reconhecimento. Eu queria dar um oi rápido aos participantes, né? A Fernanda Guimarães, que é head do Creative Shop Brasil da Meta, que foi jurada em Creative Commerce, a Heloísa Santana, que é presidente executiva da Ampro, que foi jurada em Brand Experience, e o Sleiman Codor, que é Chief Creative Officer da VML Y&R, que foi jurado em Entertainment Lion for Sport. Um ponto bacana aqui do papo e da curadoria dos participantes é que a gente tem uma categoria relativamente nova, né? Creative Commerce, que tem 2 anos, uma categoria diferente, se a gente pode chamar assim, de esportes, e uma categoria que talvez englobe todas as outras 28 do festival, que é a experiência de marca. Vamos começar pela Fernanda? Fê, me fala qual foi o grande debate entre os jurados, vale construção de marca ou vale performance, ou um não existe sem o outro? Conta pra gente. Primeiro, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Estou de férias, como vocês estão vendo aqui nesse fundo, por isso queria também me justificar que eu não trouxe nenhum batom, então eu estou assim mais ao natural, mas estou muito feliz de estar aqui. O principal debate na categoria de Creative Commerce foi, em primeiro lugar, o que é a categoria de Creative Commerce. Como vocês falaram, é uma categoria nova, tem só 2 anos, então é uma categoria que ainda tenta, em todo o seu ponto de vista, em toda a sua comunicação, em todas as suas decisões, estabelecer quais são os critérios dessa categoria, para que ela veio, né, o que ela premia, quais são os marcadores. Então, essa foi a principal discussão. Mas na dualidade entre
construção de marca e performance, não tem vencedor, na verdade é a combinação. A gente estava ali principalmente para falar sobre conversões no universo de construção de brand equity e quais são as melhores marcas que já conseguem fazer isso. Ora, a sua estratégia de campanha, né, a sua campanha em si, a sua estratégia de marca, estavam dando mais ênfase numa solução, por exemplo, de pagamento, numa solução de e-commerce, né, numa coisa mais tecnicamente de performance. Ora, era uma campanha de construção de marca que tinha também alguma execuçãozinha ali atrelada à conversão. Então, tinham fortalezas diferentes, mas, no geral, os cases que foram melhor votados e mais debatidos eram os que conseguiam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um desafio, especialmente no mercado brasileiro, por exemplo, em que a gente vê isso muito dividido dentro das próprias agências, né? Tendo agência de performance, agência de e-commerce e depois agência de construção de marca, e nem sempre isso de fato integrado. Então, quando você vai analisar isso no geral, numa estratégia de campanha, é desafiador. A gente que já, né, já sentou aqui no mercado sabe bem. Mas eu acho que é para isso que a gente está navegando, viu, juntos, e evoluindo, amadurecendo como indústria. É uma briga pela assinatura do case e também pela verba que vai, né? É difícil equalizar tudo isso. O Sleiman está na Marginal Pinheiros aí, né? Vocês estão vendo o fundo dele, enquanto a Fernanda está de férias, o Sleiman está trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Conta pra gente um pouco dos critérios fundamentais na escolha dos vencedores, né? Os leões de esporte também levam muito promocional, mas também tem que mostrar um lado de efetividade, né? O que foi discutido lá no júri? Vamos lá, obrigado, Renato. Antes de tudo, bom dia para todos e todas que estão aqui com a gente, é um prazer. E vamos lá. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque você falou assim, o esporte ele tende para o emocional, né? E uma coisa que a gente percebe muito é que quem está atrás de esporte, você vai assistir alguma coisa, você está se relacionando com o esporte, é inevitável que você está ali para se entreter e se emocionar. De alguma forma, nem sempre todo mundo sai feliz, porque os derrotados não saem tão felizes quanto os vencedores, mas a emoção ela é inerente ao esporte. Então, acho que isso a gente teve em comum em praticamente tudo que a gente via, porque para ser um vencedor numa categoria, uma vencedora numa categoria de entretenimento no esporte, você tem que ser você tem que entreter tanto quanto o próprio esporte vai entreter o público que está ali, né? Então, assim, é um caminho inevitável. Você tem que ser tão interessante / emocional quanto o próprio esporte é. E aí você conseguir superar essa barreira já faz com que qualquer ideia que consiga fazer isso seja simplesmente muito boa, né? E acho que complementando, você perguntou também sobre os critérios, né? Os critérios de escolha. Eu acho que teve uma coisa também que relaciona diretamente com isso, que eu não esqueço que o presidente do júri falou para a gente, que era um fator uau. É aquele fator que quando você via uma ideia, aquilo ali mexia com você de alguma forma, que, de novo, também está diretamente relacionado com o fato de a gente se emocionar. Então, assim, não é via de regra, mas eu diria que 90% das coisas que a gente acabou premiando foram coisas que tocaram a maioria do júri, dos jurados e jurados de alguma forma, sabe? Legal. Elô, conta pra gente a Brand Experience, antigamente era a categoria de promo, né, que a gente chamava no século passado, foi a categoria que mais trouxe leões para o Brasil esse ano, né, foram 10. Queria que você falasse um pouco desse fator UOL, o UOL não, o UAU, né, o UAU é onde eu trabalho, no júri desse ano, e quais foram as diferenças em relação ao critério do júri? Legal, bom dia, obrigada, Renato, pela pergunta, bom dia a todas e todos, também estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês, e praticamente um pouquinho mais de um mês de festival aqui está relembrando e reconectando o que a gente viu e o que a gente trouxe na nossa bagagem aqui no Brasil, né? Bom, como você colocou, né, Renato, foi uma das categorias que mais inscreveu case no festival, me arrisco, se não a maior, enfim. E no Brasil, e para o Brasil, nós trouxemos aí 10 estatuetas, fora a quantidade de shortlist também. Isso também conta bastante, né? Foram cerca de 2.200 inscrições, 175 inscrições do Brasil, então a gente começa a ver a grandiosidade e a importância. Essa é uma categoria que ela é um vetor, né? Então ela
alguns cases a gente olhava e tinha muito questionamento se tinha mais características de PR, ou de outdoor, ou de outras categorias que fariam mais sentido. Mas no final da história, Renato, o que a gente fazia sempre era considerar a experiência do consumidor, a grande mensagem que estava por trás e a experiência do consumidor. E aí um segredo é como que a história foi contada, né? Como é que ela foi contada, como é que ela foi escrita e como é que ela foi traduzida também no video case, que é a grande peça, né? Que é a grande ferramenta que auxilia os jurados. Legal. Eu queria colocar um tema agora, englobando o que vocês três falaram um pouco, né? Os contextos culturais locais também foram considerados, acho que tem sido considerado cada vez mais, né? Porque às vezes uma grande conversão num país não significa aquela mesma grande conversão em outro, né? Como que essa discussão acontece dentro da sala? Eu queria que a Luísa começasse. A gente teve o case da Lepub para Heineken, né? De pagar o pedágio com as embalagens de Heineken 0.0, que é interessante, talvez não seja interessante em outros países, mas para a gente é muito importante alguém pagar o pedágio para a gente, né? Teve outro case de sucesso lá também de Honduras, né? Elo, eu queria que você contasse para a gente como que o contexto cultural entrou nessa discussão. É super importante, acho que o Saad trouxe, né, quando ele fez o recorte dos 3 takeaways do festival, no caso do Heineken 0.0, a sala ficou muito, de maneira geral, bem dividida, porque é bebida com carro, né? O famoso Don't Drink and Drive. Então, a sala ficou bastante dividida. Coincidentemente, tinha um belga na nossa sala, né? Que tem aí uma tradição de cervejas, etc. Mas depois a gente foi detalhando, Renato, a operação. Então, olhando para a essência da categoria, né, a gente, obviamente, olhou a ideia, olhou a grandiosidade, e aí eu trouxe, né, como responsabilidade de jurada brasileira, eu trouxe a grandiosidade que foi a operação, a execução dessa campanha, né? E nessa categoria de Brand Experience, a execução e resultados, eles correspondem a 30%, comparado com ideia e estratégia, né? Que tinha ali o peso de 20%. E aí a gente foi, então, explicando o quão é difícil negociar com concessionárias de pedágio, o impacto das pessoas, a quantidade, o produto, o esforço da marca também para estar presente em diferentes momentos, e aí a sacada criativa que realmente fazer o pedágio por meio de uma cerveja 00. Então, foi bem interessante. Queria que você comentasse o case de Honduras, que você havia destacado, né? O Raven Fish. Queria que você falasse um pouco desse case, contasse esse case para as pessoas também. Honduras, Renato, primeiro que foi o primeiro ano, né, que o festival trouxe um jurado. Então foi muito emocionante, inclusive, estar numa sala onde tinha, né, um jurado de Honduras lá conosco, né? E esse case, ele tem uma beleza impressionante porque ele pega responsabilidade social, ele mexe na economia da região, né, da localidade. E no primeiro momento, se você não tem um open mind de além da ideia, era um case que poderia passar batido, né? Porque ele traz um fenômeno da natureza que num determinado momento em Honduras tem a tal chuva de peixe. E através desse fenômeno natural, houve então um insight para transformar, né, esse fenômeno num processo econômico, num fator econômico-cultural. Então, foi bastante emocionante, tocante a gente olhar, porque ele carregou uma série, ele conversou com uma série de públicos para fazer com que o case desse certo. Foi bem emocionante, inclusive, de ver o case reconhecido na plenária do Palais. Legal. Fernanda, conta pra gente como que essa análise cultural conta em Creative Commerce, porque assim, como a gente comentou, a penetração digital num país é muito maior do que em outro, né? Se a gente comparar, dependendo da localidade, essa conversão também muda muito, né? Como que isso foi debatido dentro do júri na hora de você defender ou na hora de você fazer as alegações sobre alguns outros cases?
Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, relevante para a categoria que eu estava votando, porque cultural é um contexto, mas tem o contexto econômico, tem o contexto demográfico. A gente teve que, enfim, analisar vários parâmetros, porque no final das contas, não existe resultados das campanhas. Tem gente que vai trazer o resultado da campanha numa porcentagem, tem gente que vai trazer isso em resultado de número absoluto. Isso já é um desafio em si, né? Porque você não está conseguindo comparar. Quando você traz qualquer tipo de número absoluto, por exemplo, para você entender se aquele número absoluto é relevante para aquele tamanho de economia ou de país, você precisa primeiro entender o tamanho da população, qual a penetração, qual o potencial econômico. Então, você acaba adicionando para o júri muitas camadas que são de pesquisa extra. Então, a gente esperava ali sempre que, primeiro, as pessoas que eram mais relacionadas àquele mercado por algum motivo, como Elô falou, sendo brasileira, me sentia mais responsável por trazer aquele contexto. Mas a gente esperava que alguém trouxesse, mas se alguém não trouxesse, era parte um pouco da lição de casa de todo mundo ter analisado um pouco mais a fundo esses números. Porque, senão, é muito difícil de você analisar resultado. Primeiro, pelo que eu falei, não existe muito padrão, cada um acaba trazendo de um jeito, e depois, como que você vai decidir se aquilo é relevante, forte ou não? Existem categorias que também estão analisando, às vezes, uma experiência de marca que é um pouco mais imediata, então, o que a gente chama um pouco de um stunt, né? Uma coisa que você está fazendo pelo potencial de PR, mas não necessariamente ele é uma jornada duradoura. No nosso caso, a gente estava analisando um pouco mais experiências, jornadas de compra que pudessem mudar a indústria. Então, não necessariamente uma coisa que foi feita só para um evento específico ou só para chamar a atenção de PR naquele momento, eram coisas que mudariam esse marcador de e-commerce. Então, foi um desafio, viu? Preciso dizer que foi um desafio. Do ponto de vista do contexto local, eu trouxe um pouco também dessa conversa da Elô, o case de 00 também estava com a gente, mas um dos motivos que esse case foi muito bem foi porque ele estava submetido em Creative Commerce na subcategoria correta, que era novas formas de pagamento, era alguma coisa do tipo, tá? Não lembro a frase exata, mas falava exatamente de novas formas de pagamento. Então, você pagar com a lata era intrinsecamente ligado ao que a gente estava buscando, novas formas. Então, também tem isso, você conseguir acertar exatamente aqui, né, onde está ali o brilho maior, onde está o maior acerto, o melhor ângulo para o seu case, também fez toda a diferença. Então, o 00 foi muito bem em e-commerce por causa disso, porque a gente buscava novas experiências de pagamento. Mas eu nem precisei trazer tanto contexto local, né, que era, por exemplo, o que para a Elô foi super valioso. Negociar com uma concessionária de rodovia é super difícil. Para a categoria dela era essa a discussão, para mim era mais em cima do pagamento em si. Então, novamente, às vezes o case está ali, mas dependendo do fórum, do júri, da categoria, ele vai ser discutido por um novo ângulo. Legal. É importante falar dessa subcategoria, né? Porque às vezes se o case está inscrito numa subcategoria errada, ele nem entra em discussão. E se ele tivesse na correta, talvez ele ganhasse de cara, como que parece que foi o caso aí, né? Sleiman, conta pra gente um pouco sobre o júri de esporte especificamente. Você viu os jurados defendendo cases, mesmo porque parece que o esporte é global, mas às vezes a gente não entende um detalhezinho ou outro do esporte que talvez faça a diferença nessa questão do entretenimento. Conta pra gente como foi essa defesa lá. É interessante sua pergunta, Renato, porque assim, a gente vinha com uma expectativa muito grande de ver uma centena de ideias de Copa do Mundo, porque tinha sido o ano da Copa do Mundo, né? 6 meses antes tinha acontecido a Copa do Mundo do Catar. Mas foi muito interessante ver que no resultado final a gente teve ideia premiada abordando basquete, o boxe, o cricket, que, por exemplo, é famosíssimo na Índia, é uma ideia indiana, inclusive. Então, foi muito bom porque também, óbvio, como a gente tinha um júri bastante diverso, a gente conseguia entender do ponto de vista de outras pessoas o que aquele esporte podia significar num país ou no outro. E é até curioso porque teve momentos em que eu tive que explicar a importância do futebol no Brasil, o que para a gente é uma coisa absolutamente normal, né? Para uma jurada da Ásia, por exemplo, para ela não fazia o menor sentido essa loucura que a gente tem pelo futebol. Enfim, você tem que explicar
a história toda, mas assim como teve do meu lado, também teve de outras jurados e jurados explicando contextos culturais que ajudaram muito, e isso foi bom porque a gente teve, se você olhar a amostragem, ideia vencedora com os mais diversos esportes. Legal. E falando sobre isso, eu queria comentar que você falou sobre diversidade, sobre representatividade. O festival tem começado a tentar preencher essas lacunas históricas, né? Queria perguntar isso para os três, começando até pelo Luiz Lehmann mesmo. Vocês acreditam que isso já se reflete nos júris e no perfil dos premiados? Esporte, por exemplo, tem uma tendência do esporte ser masculino. Por causa do histórico, a gente está vivendo a Copa do Mundo feminina, faz 40 anos que o Brasil tem futebol feminino, né? Que pode ser jogado futebol feminino. Então tem uma diferença muito grande, tem um gap muito grande. Como que foi isso no momento dos julgamentos para mostrar isso também para os jurados e para o debate? Vamos lá, vou separar entre o que é o júri e o que foram as coisas premiadas na minha categoria. Eu acho que, como eu já tinha antecipado, o nosso júri era bastante diverso, então era muito legal, porque, de novo, tinha uma asiática, tinha uma mulher da África, tinha um brasileiro, enfim, a gente já era diverso, era metade homens, metade mulheres, então isso, obviamente, ajuda bastante para a gente ter o equilíbrio do pensamento ali. Mas como se não bastasse, Renato, se você olhar os vencedores da categoria de esportes, aí eu vou pegar o Grand Prix e os 3 ouros, tá? O Grand Prix é uma ideia que fala de inclusão de pessoas com deficiência visual, que é um case para mim que é Lobby Ultra, onde eles fizeram uma pessoa cega conseguir narrar um jogo de basquete através do que ele estava sentindo no corpo dele. Isso foi o Grand Prix. Quando a gente pega um ouro, que é um ouro do México, que é da Telefônica, abordando a história de um boxeador que ele tem a sexualidade dele, por ser gay, ele é exposto nas redes sociais, e ele luta com isso e lida com isso no próprio ringue, então uma história de inclusão. A gente tem o case brasileiro, que é o Leia, que fala sobre uma mulher que queria ser juíza de futebol e que luta contra tudo e todos para fazer o que ela quer acontecer. E até o outro ouro, que é um ouro de Portugal, que é para a Copa do Mundo, curiosamente também não aborda a Copa do Mundo só como o tema futebol. Em vez de patrocinar time ou a própria Copa, o que eles fizeram foi criar um time das pessoas que eles chamaram de Forgotten Team, que é o time esquecida, os trabalhadores e trabalhadoras que trabalharam na Copa do Catar, que viveram problemas, né? Teve gente que morreu, enfim, isso foi uma grande polêmica. Então, em vez de falar da Copa do Mundo pela luz do futebol, eles, como Anistia Internacional, focaram em abordar o problema que essas pessoas viveram. Então, se a gente pegar os 4 maiores vencedores, os 3 ouros e o Grand Prix, eles são o tempo inteiro sobre equidade, diversidade e inclusão. Muda tudo, né? Eu acho que essa experiência que Cannes está tentando levar passa também pela criação de novas categorias e as categorias já nascem mais diversas, né, Fernanda? Conta pra gente em Creative Commerce. A categoria nasceu já com esse espírito também, né? Em algumas outras áreas é mais difícil quebrar impor essa representatividade. Um júri novo, de uma categoria nova, já nasce com a missão de ser novo também, de ser diverso, né? Eu acho que a gente pode trazer aqui uma perspectiva legal, que é que essa categoria ela existe muito por causa da pandemia. Então, falando um pouco aqui de onde eu hoje estou, que é na Meta, eu fui para lá achando que eu ia trabalhar campanhas de construção de marca para marcas de bens de consumo. Do nada, tudo fechou, lockdown, e eu estava trabalhando para campanhas de fim de funil, se não focadas em performance, para todos os anunciantes, em especial grandes varejistas. Então, essa foi um pouco da transformação que muita gente viveu. As marcas não tinham mais como converter e elas precisaram se transformar digitalmente muito da noite para o dia. Com isso, a gente já dessa área específica vem de onde tem a maior concentração de investimento, como a gente via nessas campanhas de construção de marca, especialmente para marcas de bens de consumo, muito centralizada nas grandes agências. Nesse momento de pandemia, como todo mundo precisou se virar, né, todo mundo deu seus pulos de última hora para se transformar, essa
esse ecossistema de e-commerce ele foi de um jeito muito capilar, né? Desde os pequenos negócios que precisaram vender no dia seguinte pelo WhatsApp, até grandes magazines que estavam com seus vendedores parados, até as marcas de bens de consumo que tiveram que fechar as fábricas e começaram a não poder contar mais com o seu trade, por exemplo, né? Postos de gasolina, supermercados. Então, foi uma transformação muito gigantesca. Então, isso já traz uma diversidade, primeiro, de indústria, e depois a gente também precisa falar da diversidade de mercados, né? Então, outros mercados também começaram a puxar esse protagonismo que muitas vezes era centrado nos Estados Unidos, por exemplo, do ponto de vista de investimento. Então, foi aí que muitos anunciantes da Ásia se tornaram extremamente relevantes, né? Durante a pandemia, eu estudava todos os cases do Alibaba. Era isso que eu fazia. Eles estavam extremamente avançados, eles estavam muito à frente do que era possível de ser feito, porque eles já estavam nessa jornada há mais tempo, e tem uma mentalidade de tentativa e erro muito, muito contemporânea, e de teste, né? Então, isso também mudou muito a diversidade de mercado e a representatividade de mercados. Isso a gente vê, por exemplo, com o case vencedor de Creative Commerce, que foi um case da Arábia Saudita. Então, foi uma novidade para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, o case era, de fato, muito, muito bom e à frente de vários outros de mercados mais maduros e mais consolidados. Então, eu acho que tem uma diversidade de mercados, tem uma diversidade de indústrias e, como a gente também estava discutindo muito esse ano, a partir do momento que você tem um júri mais diverso também, você também tem um olhar mais diverso para as peças que estão submetidas, e você também consegue olhar as coisas por uma nova perspectiva e muito mais rica. Então, isso também fez com que vários países pudessem ser premiados, inclusive pela primeira vez. Se não me engano, a Nigéria também foi premiada pela primeira vez, porque uma vez que você tem um corpo de pessoas debatendo, que consegue olhar por múltiplos ângulos, aí você também consegue chegar em novos resultados e novas conclusões, né? Você traz toda a fricção para dentro da sala. Então, eu acho que diversidade e representatividade estiveram em muitos aspectos, mesmo nas presidências de júri. Eu fiquei muito inspirada de ver que dos quatro jurados ali que eu tinha na conferência de imprensa, ali acho que é conferência de imprensa, né, que fala a tradução, que a gente tinha ali, de 4, 3 eram mulheres e 2 eram mulheres indianas, de origem indiana. Então, isso é um recorte que a gente não tinha antes. Então, o que está imprimindo essa liderança dessas mulheres ali? Qual que é o olhar que é novo? Né? Qual que é esse outro protagonismo? Então, eu diria que um dos grandes méritos de Cannes esse ano foi conseguir ser diverso em vários aspectos, de mercado, de indústria, de representatividade de júri. Então, eu acho que isso faz toda a diferença no resultado final. Legal. Elô, conta pra gente como foi isso dentro do júri e como mulher negra, como que você vê essa mudança no festival dos últimos anos para cá, se isso tem refletido o mercado já, aquela coisa, a gente está andando, mas está andando devagar ou está andando num ritmo bom? Conta pra gente. Legal, Renato. Eu sou a prova viva disso desde o ano passado, né? Eu entrei na repescagem do time de juradas e jurados brasileiros, que o nosso mercado pleiteou uma presença maior, né, de jurados por meio de vários movimentos feitos pela nossa indústria. Temos um colega aqui na sala, inclusive, Felipe Silva, que daqui a pouquinho vai estar no palco com a gente, que também é responsável por engrossar essa voz, né, entre outras pessoas que fizeram esse coro. A minha sala, assim como a Fê colocou, e o Sleiman também, era uma sala bem diversa, bem plural, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de etarismo, e também até de legado de indústria, de onde estavam essas pessoas, porque isso conta também na hora que a gente está na sala, né? E também repito aqui as afirmações do Sleiman, da Fê, que as campanhas que eles viram nas suas respectivas salas, a gente também viu na nossa sala. Então, nós debatemos muitas questões sobre a quebra de cultura de mulheres, onde elas podem e devem estar, o combate à violência, né? Tinha um case da Coreia, o Knock Knock, um case belíssimo, né? Então, quando você pega a região, o problema em si para ser resolvido e como o problema foi resolvido, era um case que ele era, se não me falha a memória, ele era
meio que com várias marcas, né? Então, é uma preocupação ali muito legítima e muito importante. Sem dúvida nenhuma, os reconhecimentos de diferentes características, regiões, vão ao encontro do que a Fê trouxe, que é a presença dos jurados, não só em sala, mas dos jurados e juradas também de shortlist. A gente teve uma quantidade bem representativa esse ano no Brasil, de mulheres pretas, mulheres, homens, mas pessoas, né, pretas, felizmente, afinal de contas, somos um país de 56% de pessoas declaradas pretas e pardas. Isso me traz muita felicidade e orgulho, principalmente no ano em que o festival completa 70 anos. Eu só trago aqui um ponto de reflexão e, aliás, uma observação. O festival também tem escuta aberta, né? Então, o Simon Cook esteve no Brasil, conversou com alguns profissionais, alguns publicitários, enfim, fez algumas rodadas de conversas para que a nossa representatividade e diversidade ela esteja cada vez mais forte. Eu só faço uma observação, uma reflexão aqui, que é a quantidade de diversidade e representatividade que sobe ao palco. Então, algumas campanhas que têm, né, ali uma questão, uma dor, enfim, um desafio social, cultural, econômico, etc., que esbarra na representatividade, foi ali um pontinho de atenção esse ano para mim, que ainda falta crescer. E para mim o reflexo disso é na indústria, né? Como a nossa indústria global ela pode ser mais responsável nesse sentido, né? Mas o saldo é positivo. De qualquer forma, a sua pergunta eu enxergo o saldo positivo. Legal. Bom, a gente tem 4 minutos, então eu faço a pergunta do milhão e vocês vão ter que responder em 1 minuto. Gostou? O desafio é gigante. Quais são as dicas para marcas e agências? Agora, então, vai ficar resumido a uma dica, né? Fernanda, começa, 1 minuto, vou cronometrar. Tem que ter um para pensar e um para falar, calma aí. Você primeiro é meio difícil. Vamos lá. Qual é a dica? Olha, eu vou falar a dica em cima da maior dor que foi do meu. Escreva seus resultados de uma maneira consistente e especialmente relacionado ao objetivo da sua campanha. Então, por exemplo, meu objetivo é conquistar uma nova audiência. O que eu consegui? Quanto eu tive de mídia orgânica? Putz, não é correlacionado. Eu quero crescer meu produto naquele país. Quanto eu tive de novo, mídia orgânica? Não necessariamente relacionado. Então, eu acho que assim, não é porque você tem um número bom de alguma coisa que ele esteja diretamente relacionado ao seu objetivo de campanha. Ele pode ser adicionado? Pode, mas como um resultado extra. Outros resultados que tive. Mas é importante que a gente consiga ter um marcador específico para a provocação que a campanha tinha. Ela era para adquirir com novos consumidores? Quantos eu consegui? Ela era para estabelecer novas conversões? Quantas eu fiz? Porque senão é muito difícil da gente avaliar, inclusive ser justo com o potencial que o seu case tinha. Então, para mim, eu acho que onde a gente pode passar um pente fino melhor é em resultados. Legal. Sleiman, você. A Fernanda foi 1 minuto e 3 segundos. Vamos ver você se consegue. Muito bem, vou tentar bater esse recorde aí, já que eu sou do cara do esporte. A dica do milhão é muito simples, tenham coragem, principalmente quando a gente está falando de anunciantes, agências, porque as grandes ideias, elas efetivamente são aquelas que você vai dormir pensando se é a coisa mais genial do mundo ou é a causa da sua demissão. Então, assim, você precisa ter coragem para mover algo e fazer algo que seja efetivamente diferente. Então, assim, é importante ter essa coragem para acreditar no poder de uma grande ideia e no que ela pode fazer para transformar o seu negócio. Então, acho que é tão simples quanto sejamos mais corajosas e corajosos o tempo todo, porque, como o Saad falou lá atrás, o exemplo da inteligência artificial, a gente viu bastante em várias situações. Você usa inteligência artificial, lindo, maravilhoso. Tem uma grande ideia? Não tem, fora. Usei todos os dados do mundo. Tem uma grande ideia? Não tem, fora. Então, assim, sair dessa zona de conforto do eu tenho tudo certinho para ter uma ideia nota 6 é o que vai fazer você vencer grande e, às vezes, perder também bastante, mas é o que faz a diferença na hora de você fazer uma coisa que faça a diferença. Quanto tempo deu? Beleza. Estourou um pouquinho, vai, Elô, sua vez, 1 minuto. Então, vou tentar compensar tudo e o último sempre fica. Olha, como disse, né? Mas eu diria assim que, principalmente quando você olha o vídeo no Palé, é uma narrativa bem contada, então é óbvio que passa pela ideia, né? Óbvio, né? Afinal, a gente está falando de um festival de criatividade,
mas uma narrativa bem contada. E no caso, na categoria de Brand Experience, a emoção e a experiência, ela precisa realmente passar a verdade, né? Então, e não é fácil isso. Então, contar de uma forma criativa, impactante, atrevida, né? Mas realmente assim, trazer a experiência, e aí o media placement acaba contando e muitas vezes comprovando que aquela campanha ela foi legal, ela foi divertida, ela atingiu os objetivos e ela foi responsável, né, entre anunciante, consumidor e a agência, ou toda a cadeia que ajudou a executar a campanha. Legal, obrigado. Verdade e coragem, né? Agora a gente vai falar um pouco da relação entre criatividade e efetividade com moderação da minha querida amiga Lena Karina Castellon. Saad, está contigo. 10 e 10, hein? Conforme prometido. Pontualíssimos, muito bom, muito bom. Quero agradecer aqui a participação da Fê, da Elô, do Sleiman, do Renato por esse primeiro painel, já pegando aqui o fio condutor para o segundo, o tema de milhões, literalmente. Criatividade que impulsiona resultados, os leões que geram negócios, a relação entre criatividade e efetividade. E para participar do painel, eu convido o Dani Vax, da Ambev, que foi jurado em Creative Effectiveness esse ano, o Felipe Silva, da Gana, jurado em Creative Data, a Giovanna Bressani, da Unilever, o Marco Gianelli, o Pernil, da UMAP BBDO, para serem mediados pela Lena Castellon, amiga jornalista querida. Lena, está com você. Bom dia a todo mundo, obrigada, Aba, pela oportunidade, obrigada, GoEd, obrigada aos participantes do painel, vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Eu vou puxar pelo Creative Effectiveness, porque eu acho uma categoria muito desafiadora. E a gente teve o Dani participando do júri nesse ano, e eu queria que ele contasse quais foram os fatores que determinaram a atribuição dos leões, né? Se você pode falar um pouco mais das definições que o júri passou neste ano para conferir os ganhadores dessa edição. Bom dia, pessoal, prazer ver todo mundo aí, obrigado pelo convite. Eu acho que o lance legal dessa categoria, que ela é uma das poucas, né? Tem outras, uma das poucas categorias que para você participar, você tem que ter ganho um leão shortlist nos anos anteriores. Então, ela é uma categoria que ela já tem uma barra criativa alta, porque você só vê trabalho, né, que já passou por um crivo de jurados nos anos anteriores. Então, julgar essa categoria é interessante, porque você vê pouca coisa fora, você vê muita coisa muito legal. E eu acho que é muito simples, por um lado, né, o desafio da categoria, que é achar o pico das duas disciplinas, o pico da criatividade, então a gente ainda continua olhando em Creative Effectiveness coisas que de fato são ultra criativas, e o pico da efetividade, ou seja, trabalhos que de fato impactaram o negócio. E eu acho que o grande desafio é justamente achar essa atribuição entre essas coisas, porque eu acho que a nossa indústria, às vezes, ela tem dificuldade em atribuir criatividade de resultado. Eu acho que a importância desse prêmio é justamente, principalmente para os anunciantes, né? É mostrar que as melhores ideias, as grandes ideias, as ideias que são pico em criatividade, também são ideias que movem o negócio. Então, a gente debateu muito esse lance da atribuição dos resultados, de como ideias ousadas podem ter resultados de longo prazo. Tem uma ferramenta que Kanye usa, que a gente divide os tipos de resultado, né? Porque a gente fala muitas vezes sobre earned media, impressões, isso é o começo da brincadeira, mas a gente está buscando coisas que movam market share, vendas, né, construção de marca no longo prazo. Então, é uma categoria difícil, mas acho que ela é muito importante para nós da indústria, principalmente os anunciantes, para a gente ver como essas coisas, de fato, movem resultados dos negócios. Perfeito. Eu vou continuar no tema de júri, porque o Felipe teve em outro júri, que foi Creative Data, e eu acompanhei as discussões de todas as categorias, e muitas vezes se falava de efetividade. Felipe, eu queria que você falasse se a efetividade também era algo que se colocava na mesa na hora de definir leão. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para falar com vocês. Sim, assim, acho que a gente tinha muitas discussões no Creative Data. Acho que a primeira era que os dados e a tecnologia não fosse só o uso dos dados pelos dados, assim. Acabaram de falar assim, né? O que tinha de grande ideia que a gente buscava, e depois também que não fosse apenas uma ideia pela ideia, né? O que isso mexia no ponteiro da marca,
o que a ideia, junto com os dados ali, junto com essa tecnologia, estava realmente provocando de mudança naquele market share, ou naquela marca, ou de mudança no que a marca estava se propondo a fazer. Então, essa era uma discussão muito recorrente na sala. A presidente do meu júri era uma pessoa de estratégia, então ela puxava muito essa discussão a todo momento. Tá, mas essa ideia é muito, muito, muito legal, mas realmente, para a marca, isso é realmente relevante? Ou a gente está aqui num fórum de pessoas que pensam com a cabeça criativa e está achando isso muito legal, mas realmente não está sendo efetivo para a marca? Assim, então, acho que essa discussão está muito dentro da sala do júri já. Realmente, acho que dificilmente a gente está hoje numa sala de júri, seja em qual prêmio for, não só Cannes, mas sem levar em conta a efetividade. Perfeito. Eu vou voltar aqui para o Dani, porque tem uma pergunta muito boa desse painel, que é: ganhar leão gera negócios? Aí, no caso, eu vou pedir para o Dani falar se gera negócios para a marca, né? Qual a relação, afinal, entre criatividade e efetividade? Claro que a gente vai perguntar para todo mundo aqui, mas, enfim, vou puxar agora para o Dani. Sabe que tentar não me alongar muito nessa resposta, mas assim, eu tô na Ambev já há 16 anos e eu esperei a primeira década na Ambev e a gente não podia falar muito de criatividade, de leão, trabalhava com o pernil na UMAP e era uma briga, assim, porque parecia que era meio crime, sabe? Tinha uma galera que se escondia para falar, porque a gente falsamente acreditava que criatividade era um negócio das agências lá e tinha um negócio chamado eficiência, que a Ambev era boa. Em algum momento a gente percebeu que a gente estava errado. E eu acho que isso é legal, assim, da nossa cultura de demorou, mas a gente aprendeu. E a gente colocou esse sonho de, pô, vamos tentar ser referência em criatividade, tá entre os melhores, né? Se desafiar. E a gente foi para Cannes, começou a aprender, conversou com várias agências, ouviu, leu, estudou cases históricos. E assim, eu tenho muita convicção disso, assim, sabe? De que a criatividade e a efetividade, elas são dois lados da mesma moeda. E você pode ver, as nossas marcas que mais têm ganho leão em Cannes, em todo o mundo, são as marcas que mais têm crescido, né? Os cases mais premiados e os cases mais famosos são os projetos que mais trouxeram impacto. E esse é o lado bom, assim, como a Ambev é uma empresa que é reconhecida por, sabe, medir as coisas e olhar resultado com uma lupa, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que a indústria ficou muito descrente. Às vezes por uma parte culpa nossa, você acha que Cannes reviu muita coisa, sabe? Às vezes a gente fazia muita coisa também que era só para ganhar e leão, e às vezes não ia para o ar, isso acho que reviu na última década, e eu acho que tá bem sério o trabalho. Você vê coisas, né, que ganham prêmios de criatividade que são verdadeiras, e não tem melhor métrica para isso do que quando você pega outras premiações, tipo o F, que é reconhecido por ser só sobre efetividade, e geralmente tem uma correlação entre os grandes ganhadores de Cannes e os grandes ganhadores do F. Então, a gente tem um case de Cabelos Cremosos que ganhou um monte de coisa em Cannes e um monte de coisa no F. Então, essas coisas não são mais díspares, sabe? O que ganha Cannes é as coisas legais e bonitinhas, pequenas, e o que ganha F são coisas meio chatas, mas eficientes. Não, essas coisas estão cada vez mais conectadas. Então, eu acho que isso é um puta recado importante para a indústria. E assim, eu fico feliz que a nossa companhia, que a minha companhia conseguiu acordar e que a gente conseguiu aprender e mostrar que dá para fazer as duas coisas. Super importante esse depoimento. Eu vou pegar com a Giovana daqui a pouquinho, um pouco mais sobre métricas, sobre F até mesmo. Eu queria que você comentasse rapidamente do GP, né, do Shahrukh Mayed, que foi que conquistou o Grand Prix, se ele reflete um pouco dessas discussões, desses pontos que você trouxe até agora. Puta, então, o Shahrukh foi um dos, né, naquela linha de que precisa ganhar no passado, o negócio tinha ganho titânio. Aí você já olha e fala, puta, preciso olhar esse negócio com um detalhe, porque a barra é alta. E de fato foi um case que foi muito bem o tempo inteiro no nosso júri, assim. Eu acho que ele tem uma puta ideia criativa, eu acho que ele tem um contexto muito importante na Índia, né? Ele é basicamente um anúncio de Cadbury que tenta empoderar o varejo a se estocar de chocolate numa época importante, né? E ele usa a tecnologia para pegar um puta ator famoso da Índia que fala o nome de todo o pequeno varejo usando tecnologia. Então, acho que o Felipe fala muito sobre isso quando a gente bateu papo na categoria de data, de como a tecnologia ela tem que ser uma ferramenta, né? E eu acho que nesse caso ela é uma super ferramenta. Eles estavam falando de AI 3 anos atrás, usando uma tecnologia para vender chocolate e para falar de uma época importante para a Índia, para 300 mil pontos de venda, então, assim, mega escala. E quando você olha os resultados, de fato, são mega impactantes. Então, ele tem uma baita ideia nos dois picos, uma baita ideia. Ele usa a tecnologia de um jeito moderno, principalmente para 3 anos atrás, né? Hoje está todo mundo falando de AI, mas 3 anos atrás ainda era o começo da história. E ele, de fato, vai muito impactante
para um mercado gigante que é o mercado da Índia. Então a gente olha, não tem como assim não defender esse como o grande vencedor, né? O GP de Creative Effectiveness. A gente ficou muito feliz, assim, foi bem unânime a discussão de que esse deveria ser o prêmio, né? O case ganhador. Isso é muito legal, porque é como se você pegasse um super ator aqui brasileiro e ele estivesse fazendo campanha para o Boteco da Esquina. Muito bom. Giovana, vamos falar de métrica, de resultados, afinal de contas, o que define a efetividade de uma campanha? Eu sei que o Dani acabou de falar de F, e você tem um case também de Omo, né? Adoro esse nome, Ninguém Lava Minhas Calcinhas. Eu queria que você falasse um pouco de métricas, de resultado, o que define? A gente não está falando só de venda, né? Com certeza. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu acho que sim, o Dani falou bastante, é óbvio que a gente está olhando para vendas, para market share, para esse tipo de resultado, mas realmente não acho que é apenas sobre esse tipo de resultado e também não acho que é só sobre o curto prazo, né? Então, quando a gente pensa em possíveis métricas, você pode olhar para uma campanha e avaliar o tipo de conversa que ela está gerando, o nível de engajamento, ou o nível de lealdade de marca que ela está trazendo para a gente, ou o poder que ela tem de fazer as pessoas advogarem pela marca, novos consumidores para a marca, enfim, para citar alguns exemplos, né? E quando a gente fala de não olhar só o curto prazo, o Dani falou sobre o próprio award de Creative Effectiveness, né, que considera cases que já foram ganhadores, e eu acho que fala muito sobre isso também, né? Que, na verdade, a gente também precisa dar um pouco de tempo para aquela campanha, para aquela criatividade poder chegar no potencial dela, né? Então, tem também, para mim, essa questão de tempo, de não ser só o curto prazo. Esse case de Omo, na verdade, ele começou com o lançamento de um produto. A gente, por estar muito em contato com os consumidores e entender também um tema bastante de cultura popular, que é a maioria das mulheres lava a calcinha no banho, a gente desenvolveu um produto focado nisso, então com uma formulação específica, uma embalagem específica para que a experiência fosse legal. Mas nesse desenvolvimento a gente entrou em contato com uma polêmica, porque não era tão... tinha um certo tabu em falar, putz, é legal ou é normal lavar a calcinha no banho. E com base nisso a gente criou essa campanha, que era a hashtag Ninguém Lava Minhas Calcinhas, para poder celebrar que, na verdade, a mulher tem direito de lavar do jeito que ela quiser, cuidar dessas peças e da vida dela do jeito que ela quiser. E, obviamente, que isso foi super bem e realmente conseguiu trazer resultados. Para não fugir, trouxe resultados de venda, sim. A gente, na verdade, é líder hoje nessa categoria, mas trouxe muito mais, assim, trouxe novos usuários para a marca, impactou pra caramba o brand power da marca, a força de marca como um todo de Omo, né? Então, teve um impacto muito mais de construção de marca também, além do próprio resultado de curto prazo. E a criatividade fez também com que a gente tivesse muito mais awareness, porque o nível de mídia separado para esse produto nem era um nível de mídia tão alto. E a criatividade conseguiu potencializar o impacto desse produto no mercado. Perfeito. Eu vou seguir com o case, vou trazer o Pernil. Pernil, eu queria que você falasse, bom, o MAP Super se deu bem em Cannes esse ano, mas eu queria que você falasse de um case que é para a eletromídia, porque ele conseguiu resultados depois de Cannes, né? Saiu ganhador, levou um ouro em mídia e depois ainda teve uma sequência. Fala um pouco disso aqui para a gente. Bom dia, Helena. Bom dia, pessoal. Uma honra estar do lado de tanta gente bacana, viu? Então, esse case foi interessante pelo seguinte, ele foi um projeto, né, que a gente chamou bem de projeto piloto para a eletromídia, né? Porque a gente sabia que não dava para fazer em escala, mas dava para a gente mostrar a tecnologia, né? O que era importante para o cliente? Mostrar que tem tecnologia para todas as agências, né? Que basicamente são clientes deles, né? Pensar em coisas meio desformatadas mesmo e ver quais são as possibilidades, porque antigamente, quando a gente pensava em out of home, era aquela coisa, né, estática, no máximo era uma coisa que trocava uma imagem, coisa assim. E as possibilidades desse cliente hoje, na verdade, desse mercado inteiro, né, hoje são, assim, gigantescas. Então, quando a gente criou, a gente falou assim, ó, o nosso foco, nosso KPI, já para usar umas palavrinhas que a gente gosta aqui em propaganda, era chegar nessas pessoas, chegar em criativos, chegar em agências, né, então fazer um negócio para ser assim, que chamasse a atenção dessas pessoas, falassem, olha, tem uma tecnologia muito legal e, a propósito, se vocês quiserem também entrar nesse projeto, pô, vai ser muito legal, porque aí ele ganha em escala. Então, o que a gente, quer dizer, óbvio que tudo que a gente faz, a gente sempre espera ganhar prêmios legais e tudo mais, ser reconhecido, tudo isso, enfim, né? Mas, depois de ganhar o Leão numa semana, no fim de semana seguinte, começou a viralizar pelos grupos de WhatsApp, que era uma coisa absolutamente inesperada, porque se a gente tivesse feito já para um cliente final,
né? Obviamente que a gente esperava que todo mundo compartilhasse, né? Porque isso é o que diz muito sobre o sucesso de uma campanha hoje em dia. Mas como a gente é feito especificamente para eles, o nosso grande palco, né, onde a gente tinha que estar, era lá no Palais, era para as pessoas verem, era depois para quem fica acompanhando os ganhadores, ver o que aconteceu e tal. E aí, então foi uma surpresa para a gente ter reverberado tanto, que nos ajudou bastante, né, ajudou bastante a Eletromídia a chegar nos clientes também. Então, eles fecharam depois disso, e aí eu acho que é muito do que o Dani estava falando e tal, assim, que é, olha como isso é capaz de gerar negócio, né? Assim, sem citar clientes, mas tem clientes aqui de um setor, e aí clientes de outras agências que não são clientes nossos, que são concorrentes do mesmo setor, mas que se interessaram porque é muito maior do que uma ideiazinha para prêmio, é uma coisa muito por uma causa, né? E o que eles podem ajudar? E esse é um assunto, né? Que, óbvio, essa é uma tecnologia que acontece, mas eu até vi nas outras semanas e acho fundamental isso, assim, puta, são lugares que às vezes tem uma iluminação precária, então você também cutuca outras empresas e fala assim, puta, será que o mínimo que é colocar iluminação nesses lugares já não ajuda muito? Então, eu acho que tem isso, e acho que a gente está num momento muito bom. O Dani até falou que a gente trabalhou junto há uns anos atrás, na época ainda que a Ambev achava, e a gente sentia muito isso, assim, fala, puta, prêmio é um negócio que acho que não é muito, assim, é para publicitário, e acho que é muita culpa nossa também durante um tempo, de fazer coisas que, putz, não, faz um negocinho ali só para a gente ganhar uns prêmios e tudo bem. E isso mudou conceitualmente, porque você vê a importância que tem para as empresas, empresa do tamanho da Ambev, o quanto gera de negócio, o quanto hoje o festival tem clientes pra caramba, né? Então, eu acho que isso é uma mudança, inclusive, de mentalidade, que não é só do cliente, tá? É uma mentalidade da agência também. Sim, é possível a gente fazer coisas pequenas, a Eletromídia é um caso, assim, a gente fez pequeno, mas para reverberar e depois ganhar escala. Então, o crime não é esse, né? O crime é a gente... O que eu acho que crime, como eu chamo, o que a gente fazia de tipo assim, putz, não, vamos fazer alguma coisa só para prêmio. E eu acho que se não tiver um cliente comprado mesmo, aí não adianta, porque você não tem PR, não reverbera, não vira assunto. Então, minha opinião. Não, muito bom que você já tocou no ponto da evolução do mercado, da relação da agência com o anunciante. Dani, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente, numa conversa prévia, a gente falou que muito se cobra da agência o entendimento do negócio, né? Porque é isso mesmo que o Pedro acabou de falar. Do lado do anunciante, o que dá para cobrar do anunciante, você como anunciante? Acho que a gente falou um pouco sobre briefing, enfim, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista do lado do anunciante, o que dá para cobrar. Eu acho que assim, às vezes nos times de marketing, a primeira, não, pô, a ideia não veio bem porque a agência, acho que as pessoas, naturalmente, o ser humano tem a tendência de culpar o outro, e eu acho que do lado das agências, provavelmente, o cliente. E no final do dia, o que a gente sempre tem que refletir é fazer a meia-culpa, o que a gente poderia ter feito diferente, sabe? Porque, cara, o Brasil é um dos países mais ricos em termos de criatividade. Seja a profissional, então você pega, o Brasil está sempre entre os top 3 em Cannes, no F, no GNAD, né? A gente tem os melhores trampos criativos do mundo. Rival dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são muito avançados em várias coisas. Seja o informal, o mercado informal de criatividade brasileiro nem se fala. Então, eu acho que antes da gente apontar o dedo, a gente tem que refletir um pouco o que a gente pode fazer melhor, é o que eu tenho que fazer com o meu time. E eu acho que é um trabalho estratégico importante de brief, de simplificar. Eu acho que nessa jornada de aprender, né, a gente viu muito projeto, muito fera, grande, impactante, criativo, das empresas mais clichês, como Nike e Apple, mas também de empresas que ganharam um monte de coisa que são menores, menos conhecidas. E quando você estuda, tem um trabalho muito importante, assim, de meio de campo entre cliente, planejamento, atendimento, assim, sabe, na cozinha, de limpar o brief, de deixar mais claro o brief, de achar... A gente tem um projeto aqui de estatísticas criativas, né? Se você parar para pensar, assim, tem um monte de dados e fatos do mercado, aproveitando, né, até que a Giovana está aí da Unilever, se você pensa, todo o trabalho de Dove, ele nasce de uma estatística criativa que é, cara, só 5% das mulheres se acham bonitas. É bizarro, isso, o poder que isso tem como brief, né? E ele vira um brief eterno de Dove há 20 e poucos anos. É interessante, meio cruel, meio interessante, que no Brasil tem um dado que é só 5% dos homens se acham feios. Então é uma das coisas que a gente também tá tentando ter alguma ideia mas eu acho que assim, o ponto principal é a gente entender que para esse trabalho dar certo tem que ter muita intimidade, muita parceria. Então, a gente se orgulha muito de estar com as nossas agências, várias delas desde o começo, desde a fundação, né? E nos momentos bons e ruins vão ter ideias que vão ser mais fáceis, mais difíceis, que vai demorar mais, que vai demorar menos, mas tentar sempre olhar para a nossa própria cozinha e falar, putz, não veio. Não veio por quê? Porque precisa de mais tempo para maturar, porque precisa de um brief melhor, porque precisa fazer escolhas um pouco mais arrojadas, limpar esse tanto de informação que a gente manda para as agências como se fosse ajudar 18 tipos de dado.
Então, acho que essa reflexão que a gente tem feito aqui, e o Pernil falou bem, assim, eu acho que no final, a gente acreditar que as boas ideias, que as ideias poderosas, elas podem ser grandes. Eu acho que esse tem que ser um acordar da nossa indústria, sabe? Há 10 anos atrás, eu acho que a gente olhava e separava. O que era o filme da televisão tinha que ser meio tradicional, cumprir os KPIs, e o que era a ideia de Cannes, que era um PRzinho que chegava em meia dúzia de pessoas. Eu acho que cada vez mais a gente vem vendo coisas que juntam esses dois mundos. Perfeito, eu vou puxar agora o Felipe para falar exatamente da evolução desse mercado. Felipe, você é de uma agência independente, eu queria que você falasse da potência criativa que pode vir de uma agência com esse perfil como vocês, novos no mercado, e eu também queria que você falasse do desempenho da Gana, já que vocês, né, chegaram em Cannes com resultados interessantes, hein? Acho assim, independente, as agências independentes sempre tiveram grande participação em Cannes, né? As americanas, principalmente, a gente tem hoje grandes agências independentes americanas, de não só de redes, mas escritórios, como a Mischief, que, cara, teve um desempenho muito bom esse ano, tem uma brasileira lá, inclusive, sócia. A gente tem a Mojo Supermarket, enfim, diversas agências, mas eu acho que talvez o principal fator de destacar as redes e agências independentes é que a Gut Buenos Aires foi a agência do ano esse ano, né? Que é de uma rede independente e uma agência aqui na Argentina que tem nesse momento econômico, está num momento econômico bem complicado e conseguiu ter a agência do ano em Cannes, ou seja, no momento econômico em que tem um desafio muito maior para as marcas na Argentina do que no Brasil, talvez. Eles conseguiram virar isso criativamente, ter a agência do ano no festival. É a primeira vez que a Argentina tem a agência do ano no festival. Então, um destaque muito grande para as agências independentes. Eu acho que é uma inspiração muito grande. No Brasil, assim, tirando... Desculpa. No Brasil, excluindo a Wieden+Kennedy, que já é uma rede independente mais consagrada, acho que a gente tem 5 agências independentes premiadas, que é a Gut, a Soco, Artplan, Galeria e Gana. Vou botar o Wieden+Kennedy aí também 6, se a gente considerar o Wieden+Kennedy mesmo consagrado uma rede independente. Então, acho que a gente conseguiu assim ter é o primeiro ano da Gana em Cannes, primeiro ano que a gente participa do festival. A gente teve um desempenho modesto, humilde, com o Leão de Bronze, com a Budweiser, o Dani, nosso parceiro. Um leão que a gente divide um trabalho em parceria com a África. Eu acho que isso diz muito também desse novo modelo assim de negócio das agências e das marcas, assim, de como a gente pode trabalhar. Hoje a gente é uma agência independente que a gente pode ter essa liberdade de trabalhar junto com outras agências, de trabalhar junto com as marcas em projetos diferentes, como o Pernil pontuou, projetos que a gente acredita que podem ficar gigantes depois, a gente acredita em projetos pequenos que podem ficar gigantes. A gente entra, como a gente é uma agência independente, a gente tem essa liberdade de buscar projetos com outras agências. Então, como a gente fez esse trabalho com a África, a gente fez o trabalho com outras agências que a gente está desenvolvendo com outras marcas. Então, eu acho que esse fator talvez tenha levado a gente a uma flexibilidade maior de ter esse desempenho em Cannes, de conseguir um leão já no nosso primeiro ano, e também de acreditar que tem um caminho para as agências independentes aí no meio dessas gigantes do mercado, um caminho a ser construído. E eu acho que esse caminho da flexibilidade também, assim, da gente conseguir navegar e estar em projetos com os clientes. Eu sei que tem grandes clientes que têm alinhamentos globais de agência, têm as suas marcas já em grandes agências, mas também tem projetos que podem ser feitos e a gente pode se plugar em projetos e ajudar a desenvolver, ajudar a criar mais possibilidades. Então, acho que é tudo sobre como a gente junta esse potencial criativo, estratégico, para realmente conectar e chegar a mais pessoas. Assim, eu acho que essa é a principal experiência, principal provocação que eu posso deixar, assim, de que no mercado a gente precisa também ter essa evolução no pensamento. Assim, talvez não seja... A gente já viu, nos 3 últimos anos, a gente está vendo vários leões que não são mais de uma agência só, né? 3. Sim, é um trabalho coletivo. Exatamente. Né? Então, acho que é esse o lugar que a gente está tentando trazer essa provocação. A gente pode, tem grandes marcas internacionais que a gente está se plugando em projetos, a gente está se plugando em algumas coisas para impulsionar essa criatividade e esses resultados também, né? Para trazer, às vezes, mais um conhecimento que a gente tem pode impulsionar essa efetividade. Olha, veio uma pergunta do chat para o Pernil. Pernil, se eu conseguir ser bastante objetivo para poder a gente completar a rodada, você mencionou a diferença de projetos fantasmas, ghosts, versus projetos considerados pilotos. A pergunta que veio do chat, o Brasil evoluiu nisso?
É uma pergunta para você, mas se vocês quiserem complementar, por favor. Eu acho que evoluiu sim, eu acho que o comprometimento, assim, eu acho que tem um dado muito fácil da gente enxergar. Quando o cliente, assim, porque tinha muita coisa assim, isso aqui assina lá com os caras do cliente, para não sei o quê. Quando você vê o envolvimento do cliente em qualquer ideia, assim, nenhum cliente vai topar, assim, pode ser pequena, mas ele vai topar e vai querer fazer aquilo acontecer. Então, para mim, esse é o grande norte, assim, sabe? Não existe mais aquela coisa de, putz, não, a gente falou aqui com o gerente de marketing, tá tudo certo. Não, assim, é todo mundo envolvido no cliente, todo mundo sabendo, todo mundo comprando ideia, que pode ser pequena, pode virar grande e tal, mas eu acho que eu enxergo uma evolução, assim, e de verdade, do mercado inteiro, e quando eu falo disso, eu falo de clientes também. Perfeito. Posso complementar essa um segundo? Eu acho que esse favor. negócio que o Peninho falou, eu adorei esse negócio do piloto versus fantasma. É um mindset importante. E eu acho que nós, né, anunciantes, a gente também tem que estar aberto, porque às vezes a gente tem nosso planejamento do ano, tá tudo certinho, mas às vezes vem uma ideia que você põe e ela é pequena, aparentemente ela explode, eu acho que você deveria mudar o teu planejamento. Então, no nosso caso, por exemplo, cabelos cremosos, a gente fez isso. Ele não estava no pipe de comunicação que ia para televisão, ele apareceu, ele começou a crescer, a gente foi pondo mais dinheiro, foi vendo que o negócio foi crescendo e ficando interessante, e a gente fez um flight inteiro sobre isso. E é um anúncio que a gente gastou dinheiro representativo para a marca, construiu a marca Brahma e ganhou Leão em Cannes em categoria de criatividade e de efetividade. De novo, uma ideia que era pequena, talvez no passado ia fazer meio fantasma, assim, e beleza, só para ganhar, e que a gente se envolveu junto com a gente e falou, cara, isso pode ser grande. Vamos botar dinheiro de verdade para crescer? Eu acho que esse é um KPI bom, assim, de piloto versus fantasma, sabe? Ô, Dani, só um comentário em cima do que você colocou. Isso, eu já ia puxar. Pode falar, Giovana. Não, eu ia falar só um comentário em cima do que o Dani colocou, que eu acho que também é super bacana, é ver essa evolução da relação também, né, da agência do anunciante, porque eu acho que e eu tenho sentido muito isso, que a agência entra muito antes, né, no processo, e não é só no briefing, né, então, assim, a relação, ela já existe, a agência muito mais conectada às dores do negócio, às necessidades da marca, e isso permite que venham essas ideias, às vezes, fora do planejamento que o Dani colocou, e que aí a gente, obviamente, porque ela já está muito... ela faz muito sentido com o que a marca e o negócio precisam, a gente abraça, e também um comportamento das agências de ter um pulso muito mais frequente, muito mais até de curto prazo, não só de mídia, mas do potencial da ideia mesmo, para poder falar, olha, isso aqui tem um grande potencial de ir além. E aí a gente faz o que o Dani falou, às vezes muda o plano, coloca mais combustível ali para potencializar o que talvez não fosse a primeira ideia, mas certamente é que talvez vai gerar mais impacto para a marca e para o negócio. Então, só queria fazer esse comentário, que eu achei bem legal essa sequência aí de insights. Eu vou encerrar essa rodada pedindo para vocês falarem do valor da criatividade também. A gente falou bastante de efetividade, vamos puxar um pouquinho de criatividade. A Giovana falou numa conversa prévia sobre o CFO e o CMO andando juntos nesse papo, como às vezes é difícil defender o valor da criatividade. A gente só tem 2 minutinhos, então os insights super rápidos, se vocês puderem, eu agradeço. Começando com você, Giovana, como defender o valor da criatividade? Olha, eu acho que tem uma questão clara que é difícil atribuir, né, o impacto da criatividade. Ele não é óbvio, ele não é tão tangível. E eu acho que isso que torna muitas vezes mais difícil defender a criatividade dentro das empresas. E para mim, uma das coisas que tem funcionado para estar aí de mãos dadas com o CFO e com todo mundo que cobra o retorno sobre o investimento é realmente transparência na comunicação e uma linguagem única dentro da organização. E também criar alguns frameworks que permitam que a criatividade seja um pouco mais tangível, né? Então, tem muitas empresas e consultorias que já usam escalas de criatividade, como você relaciona a criatividade, a efetividade de comunicação. Então, é realmente tentar trazer para a linguagem dos negócios o que é a efetividade da criatividade, é realmente tentar uma linguagem comum que eu acho que pode ajudar a conseguir espalhar essa mensagem dentro das organizações e convencer de uma forma mais assertiva. Perfeito. Felipe, você pode falar como que a gente dá o valor para o peso da criatividade, dá peso ao valor da criatividade? Rapidinho, temos aí alguns segundos. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, com os desafios que a gente tem hoje com as marcas, com as agências, eu acho que, assim, que a criatividade ela é fator necessário e inerente ao nosso mercado. Precisa da criatividade para gerar valor para as marcas, para gerar resultado. E se você hoje é um diretor, gerente de uma marca e você não acredita em criatividade, mesmo assim você vai precisar ser criativo para gerar resultado no mercado de hoje. Eu acho que é um fator necessário, assim, não tem como a gente
desviar da criatividade. A gente vai precisar dela para solucionar nossos problemas, para solucionar os problemas da marca, para chegar para os consumidores e para vender mais, que no final, como o Spike Lee falou lá, é a nossa missão aqui. A gente precisa vender nossos produtos, nossos serviços, e a gente vai precisar ser criativo para isso. Perfeito. Dani? Eu acho que a resposta dos dois foi excelente, concordo super. Eu só adicionaria, eu acho que tem um lance de intimidade e coragem. Eu acho que quanto mais íntimo você for da tua agência, dos seus parceiros criativos e do seu CFO, do seu CEO, e quanto mais você conseguir estabelecer uma cultura de coragem, porque a criatividade boa, ela não tem como você provar que ela vai dar certo. Porque se ela é boa mesmo, ela nunca foi feita, e se ela nunca foi feita, não tem como você dizer que vai dar certo. E é isso, você precisa se aventurar. Se você tiver intimidade, confiança mútua, você permite arriscar mais. Então, só isso que eu adicionaria. Pernil, é com você. Toque final. Já falaram tudo aí, é só isso. Eu acho só uma coisa importante, que foi uma palavra que a gente usou aqui bastante, que é o coletividade, né? Que assim, é trabalho coletivo dentro da agência, trabalho coletivo às vezes entre agências, como o Felipe falou, e principalmente, né, assim, qualquer cliente, esse trabalho, assim, nada é criativo se não tiver o outro lado apostando. E o efeito colateral que eu acho que isso cria, e a gente tem clientes aqui que são bons exemplos, vocês obviamente também são ótimos exemplos, assim, puta, a gente cutuca, a gente dá uma ideia, a gente tenta fazer, a gente faz acontecer. O efeito colateral aqui dentro é todo mundo querendo criar, todo mundo querendo fazer mais ideias, todo mundo falando assim, puta, super legal esse lançamento, 70 anos que vai ter lá, que todo mundo vai saber que vai fazer, mas o que a gente pode fazer de legal para a Copa do Mundo? O que a gente pode fazer para o futebol feminino? O que a gente pode fazer agora para março? Enfim, isso eu acho que é uma coisa contagiante e que é bom. Dentro das agências é bom para o mercado inteiro. Acho que é isso. Super valeu, gente. Muito obrigada. Estamos entregando agora para você, Saad. Uau, que painel bacana. Obrigado, quero agradecer a presença e a participação do Dani, do Felipe, da Giovana, do Pernil e a sua moderação, Lena. Obrigado. Nós vimos, e que potência, né? Ouvir a Ambev e Unilever falarem do peso da criatividade gerando negócio, Leão gera negócio e consistência criativa gera negócio. Bom, a gente discutiu aqui nessa primeira, né, nessa 1h50 de evento, muito os bastidores da premiação, os cases, os insights e a forma como essa premiação endereça resultado. Mas Cannes também tem uns palcos, e esses palcos muitas vezes corroboram o que a premiação sinaliza e outras vezes vão por outro caminho. E quem faz esse wrap-up, quem vai fazer esse wrap-up dos palcos para a gente com o Takeaways do festival, é o Marcelo Tripoli, das IMES, a quem eu convido agora para fazer esses takeaways dos palcos do Cannes Lions esse ano. Tripoli, é com você. Olá a todos, bom dia. Obrigado aí, Saad, Sandra, todo o time da ABA aí, a Lena, pelo convite. Prazer estar com vocês aqui dividindo um pouco do que eu vi. E tem uma missão difícil aqui de dividir em 10 minutos os principais takeaways, né? É impossível, basicamente, falar de tudo. Então, eu escolhi especificamente falar de uma apresentação que chamou muito a minha atenção durante esse ano lá em Cannes Lions, e que eu acho que é um recado, aí, um insight muito importante para todo mundo que trabalha no nosso mercado, né? Foi a apresentação do Gary Wonder, da Wonder Media. O Gary é um profissional que trabalha no mercado de comunicação há mais de 20 anos, empurrando muito esses formatos de comunicação não convencionais, né? E a apresentação que ele fez foi uma apresentação em Cannes sem PowerPoint, sentou num banquinho no Debussy, no palco principal de Cannes, e ficou durante 1 hora falando um pouquinho, provocando aquela audiência e falando sobre um pouco como que ele vê uma desconexão ainda muito grande entre a esteira de produção da publicidade das grandes marcas e aquilo que funciona com o consumidor. Então, basicamente, o que ele disse, né, ele começou com uma provocação dizendo que a gente está vivendo no mundo de Nárnia, que existe uma câmara que a gente está discutindo ali, quem trabalha com propaganda, que a gente fica discutindo o futuro e o passado. A gente fica vangloriando o passado com formatos tradicionais, onde a gente está criando uma propaganda totalmente scripted, feito num roteiro, pré-testado e embalado e distribuído. E a questão mais não é se ele é distribuído no on ou no offline, tanto faz, acho que essa discussão já está vencida faz tempo, né? O mundo é completamente digital, o digital é a mídia número 1 e o celular é a tela número 1 do qual os consumidores consomem conteúdo e interagem com as marcas. Isso aqui já é ponto pacífico e faz tempo. Então, sendo o digital a plataforma número 1 de conexão entre marcas e consumidores em time spent, seja a tela onde as pessoas passam mais tempo, a tela do celular,
o que as marcas deveriam estar estimulando sobre elas para ser distribuído no celular, que é o lugar onde realmente interessa, onde as pessoas estão gastando seu tempo e tomando decisões de consumo, decisões de preferência de marca. E aí a crítica dele é porque ou as marcas estão, no geral, e obviamente que ele está generalizando, tem ótimas exceções que ganharam Cannes esse ano, mas generalizando, muitas marcas estão olhando para o passado, ou seja, estão enlatando mensagens, empurrando e enlatando mensagens autocentradas nelas mesmas e criando de uma forma artificial e embalando e tentando entregar no celular, ou seja, interrompendo os consumidores, interrompendo o público-alvo e tendo cada vez mais taxas de efetividade baixíssimas, ou seja, levando a mecânica da mídia de massa para dentro do digital e isso não funcionando conforme não está funcionando muitas vezes. Ou as marcas estão olhando para o futuro, estão tentando descobrir qual que é como usar o ChatGPT, como fazer realidade mixada. Então, as marcas, na verdade, estão perdendo uma oportunidade de trabalhar uma ferramenta, um formato, uma estratégia de comunicação que funciona no presente, que não olha nem para não fica preso ao passado e não fica também olhando para aquele futuro super distante que não chegou ainda, né? O futuro experimental e que, obviamente, toda marca deve experimentar novas linguagens, novos formatos, ele deveria consumir 15% ali da energia dos brand managers, das companhias, das agências. Então, aonde está o coração? Qual que é a grande oportunidade hoje para uma marca fazer um trabalho de comunicação que efetivamente conversa com a geração atual? E eu não diria nem nova geração, porque também tem aquela falsa dicotomia de que esse comportamento de conteúdo orgânico mais autêntico em redes sociais é só de uma geração mais nova, é só da geração Z. E aí, acho que alguns cuidados que ele colocou na palestra dele, que eu concordo totalmente. Primeiro que a geração Z é a geração que até 2030 vai representar mais de 50% das decisões de compra e de consumo no mundo. Ou seja, estamos falando que a geração Z é uma geração já, dependendo do late Z ou early Z, que você já está pegando uma geração que já está ali na frente das decisões de consumo. Então, a própria geração Z já tá amadurecendo e tomando decisões de consumo. Só ela, por si só, já deveria ter um protagonismo maior no pensamento estratégico e nas formas de execução de comunicação. Mas esse comportamento que está muito conectado com a geração Z também pega as gerações anteriores. Está todo mundo sendo influenciado por isso. Todo mundo hoje, de uma certa forma, quer um marketing autêntico. A palavra-chave do marketing hoje que funciona é autenticidade. E a autenticidade, ela é percebida pelo consumidor quando chega para ele um conteúdo de uma marca que foi contada não pela marca, mas foi contada por um terceiro. Então, como as marcas podem criar um ecossistema para fazer com que as pessoas falem das suas marcas, que as pessoas comentem, que as pessoas propaguem, que as pessoas recomendem, que as pessoas comentem, que as pessoas engajem, e a partir daí, essa mensagem que chega para alguém através de uma outra pessoa, um terceiro, um validador externo, e ainda mais se esse validador externo for uma pessoa que se identifique com aquele público, seja gente como a gente, seja a comunicação ali em peers, a efetividade é muito maior, né? Então, a provocação dele foi as marcas seguirem uma cartilha, e ele falou que ele se sente um pouco até cansado, porque ele falou, cara, eu falo isso aqui em Cannes há 10 anos, 15 anos, não é uma coisa nova, então não esperem que esse talk aqui seja um talk que traga uma novidade, um trend, e sim um talk que ele é um wake-up call. Dá para vocês, marcas, se ligarem de que o mundo mudou, de que as pessoas mudaram, que as expectativas dos consumidores mudaram e que vocês deveriam mudar. E qual é a mudança, então? Tentando resumir aqui nos meus 3 minutos finais para ficar dentro dos 10 minutos que me deram. A mudança tem a ver com as marcas criarem um ecossistema de influenciadores em volta delas, mas o influenciador não no formato que está sendo muito usado no Brasil, que é o formato do publi editorial, do transacional, do squad de influenciadores que está sendo pagos pela marca. É o influenciador baseados em assets de marca, assets de comunicação, produtos de marca, formatos de marca que ficam disponíveis para as pessoas se apropriarem, co-criarem, remixarem e aí divulgarem. Então, o que as marcas precisam hoje, os gestores de marcas precisam hoje, acima de tudo, urgentemente, é serem curadores de conteúdo, curadores de redes de influência, curadores de grupos de comunidade, ou seja, as marcas que conseguem criar em volta delas comunidades
e essas comunidades propagam aquela marca, são as marcas que têm mais efetividade, né? Muitos de vocês sabem aqui que eu tenho gêmeas de 15 anos de idade que tomam 100% das decisões de consumo delas baseadas no TikTok, e quando elas veem no TikTok algum tipo de propaganda da marca, elas simplesmente ignoram. Elas têm um filtro, elas têm um chip dentro delas para entender se aquilo que está chegando para elas no TikTok é um conteúdo que foi uma propaganda da marca com cara de TikTok, ou se aquilo foi um conteúdo legítimo de alguém que consumiu aquele produto, consumiu aquele serviço e está falando e está referindo, fazendo um referral. Então, as marcas precisam ter estratégias que gerem referrals, que gerem pessoas referenciando seus produtos. Isso começa por ter um bom produto, obviamente, uma boa proposta de valor, um bom custo-benefício, uma boa oferta, porque senão ninguém vai propagar o que é ruim. Então, muitas marcas têm se deslocado para garantir que o portfólio de produto delas é um portfólio que ressona com aquele público-alvo, e os público-alvos são nichados, então quanto mais portfólio extenso as marcas tiverem, mais elas vão ter chances de ter alguns SKUs e alguns produtos que funcionam melhor com certos públicos-alvos, e a partir desse trabalho de um produto bem feito, é a marca dar pista para propagar, a marca, na verdade, da pista, fazer um bom trabalho de community management, interagir, e permitir que as pessoas remixem a marca. As marcas têm que entender que elas não podem ter controle, 100% de controle sobre ela, sobre a narrativa. A narrativa está na mão do consumidor. O que elas precisam é colocar, na verdade, um impulsionador, um trampolim para o consumidor jogar para frente. Então, essa apresentação, ela chamou muito a minha atenção. É uma apresentação, na verdade, que poderia ter sido feita 10 anos atrás em Cannes. Não depende de realidade aumentada, não depende de AI, não é a bola da vez, que a gente tem que parar na nossa indústria de ficar olhando para o que está na moda, do que está acontecendo, e olhar para os fundamentos. Existe uma mudança estrutural que aconteceu na sociedade, na forma como consumidores querem interagir com as marcas, na forma que os consumidores tomam decisões de compras, e as marcas vão correr atrás, literalmente correr atrás para resolver esse problema. Legal, muito legal, Tripoli. Obrigado, acho que cumpriu super bem o desafio, que não é fácil, de sintetizar em 10 minutos as principais mensagens dos palcos. E muito interessante ver de que forma elas se conectam, principalmente a questão de contexto cultural e comunidades, às macro tendências e aos projetos que, de fato, conseguiram atingir os melhores resultados esse ano. Quero agradecer a sua participação, agradecer mais uma vez a ABA pelo espaço e oportunidade de realizar essa co-curadoria do ABA Cannes Insights, mais uma vez trazendo aqui os insights da GoEd, da nossa equipe no festival. Obrigado pelo tempo de vocês que nos acompanharam até aqui, e devolvo para a Sandra fazer o encerramento. Obrigada, Saad. Que encontro rico nós tivemos essa manhã, né? Em apenas 2 horas, poder ouvir tantos moderadores, anunciantes, agências, entidades, plataformas, enfim, né? Isso é muito rico para todos nós. Nós pudemos aqui conhecer os sinais que vieram lá de Cannes Lions em torno dos movimentos culturais e tecnológicos que moldam a comunicação e a mídia neste momento. Nesse ano, como nós podemos ver aqui, lá e aqui, né, houve um protagonismo na adoção de uma estratégia da inteligência artificial, viabilizando e dando escala a grandes projetos, além da revisão de modelos de negócios visando a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Nós vamos chegar lá. Que possamos nos inspirar para construir um mercado cada vez mais sustentável em termos de relações, negócios e impacto. Pessoal, esse mercado está em nossas mãos. Vamos atuar nesse sentido. Agradeço novamente ao nosso amigo e co-curador José Saad, ao pessoal da GoEd, que nos apoiou com essa rica curadoria, e também queria convidá-los para o próximo evento da ABA, que acontece em 30 de agosto, ele é o Branding at ABA e Record TV. Não deixe de se inscrever no nosso site. Um abraço enorme para todos vocês, uma ótima quinta-feira e um ótimo final de semana. Um beijo. Tchau, tchau. All I want is to dance with you now.